Recentemente, as redes sociais têm sido agitadas com a notícia da bissexualidade de um pastor adventista. Depois de analisar a situação, a organização da igreja manteve as credenciais do citado pastor. Você pode ler mais sobre isso nos seguintes links. Esses links você também pode encontrar na descrição deste vídeo. Lamentamos, porém, informar que essa questão não é nova no meio adventista. Na Revista Adventista de 1982, do mês de abril, na página 39, pode-se ler: Homossexualismo, uma perspectiva bíblica. A crise homossexual chegou à igreja, notadamente nos Estados Unidos. Alguns homossexuais estão vindo para a igreja não apenas em busca de perdão e misericórdia, mas para dizer à igreja o mesmo que tem dito ao mundo: a homossexualidade não é pecado. Para mim isto é natural. Deus me fez assim. Ele me aceita como sou. Consequentemente, chegou o momento de a igreja me aceitar também como eu sou. Até recentemente, a igreja considerava firmemente a prática do homossexualismo como pecado e doença contagiosa. Embora os homossexuais não praticantes fossem bem-vindos na igreja, pelo menos teoricamente. Em anos recentes, porém, vários estudos e indivíduos têm questionado a forma tradicional como a igreja tem abordado o problema. Qual deve ser a atitude da igreja? Isso significa boas novas para os cristãos que se preocupam com seus irmãos homossexuais. A igreja não deve se sentir no dever de procurar e eliminar homossexuais praticantes, inclusive os que já estão em seu meio. Em outro documento, mencionando a posição de um dos colégios adventistas, pode-se ler: este ano, o colégio Walla Walla, colégio adventista, estabeleceu a aliança cristã para gays e lésbicas. O que é um pouco mais recente, pelo menos ao ser mais divulgado, é que tal situação tem se tornado uma realidade cada vez mais frequente no pastorado da organização e que tal procedimento tem sido acolhido pela igreja. Veja o que disse um pregador adventista sobre este fato. Observem ao que está a acontecer na nossa igreja, amigos. Isto vem da Igreja Adventista de Hollywood. Num vídeo publicado no YouTube, eles estão a difundir abertamente o primeiro presbítero adventista do sétimo dia que é transgender. Naquela igreja, sobre o pastor Brandon Stoltz, naquela igreja, o que é que está a acontecer entre nós, amigos? Não é que ele é um membro da igreja, não. Ele não é só um membro transgender, ele é um homem que diz ser uma mulher. Vejam, no lado direito daquela foto. Ali está ele, amigos. E a igreja aceitou-o, o pastor e os presbíteros. E eles tornaram-o, ordenando-o como um presbítero na igreja. Nitidamente, estamos vendo algumas profecias da Ellen White se cumprindo. Ela escreveu: estamos sob o risco de nos tornarmos uma irmã da decaída Babilônia.
permitindo que nossas igrejas se corrompam e se encham de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. O mundo não deve ser introduzido na igreja e com ela casar-se, formando um laço de união. Por esse meio, tornar-se-á a igreja verdadeiramente corrupta e, como foi declarado em Apocalipse, covil de toda ave imunda e aborrecível. Se não for manifesta no grande centro da obra a mais severa vigilância para proteger os interesses da causa, a igreja se tornará tão corrupta como as igrejas de outras denominações. A ideia herética que diz que a igreja tem que ser assim, pois é uma questão profética, é diabólica desde seu início até o seu fim. Pois uma igreja unida ao mundo, verdadeiramente corrupta, covil de toda ave imunda e aborrecível, jamais pode ser a igreja de Deus. Ele não pode sustentar e guardar um povo que rejeita seu conselho e despreza suas reprovações. O Senhor diz: deixaria eu de castigar estas coisas? Por não haverem cumprido o propósito de Deus, os filhos de Israel foram abandonados e o convite divino foi estendido a outros povos. Se estes, os adventistas, também se provarem infiéis, não serão da mesma maneira rejeitados? Estão confundindo certas abominações que se cometem na igreja, no meio da igreja, com as abominações que a própria igreja está cometendo. O motivo para tal fraqueza espiritual é claramente destacado no seguinte texto: como se fez prostituta a cidade fiel. A casa de meu pai é feita casa de venda, um lugar de onde partiram a presença e glórias divinas. Por esse motivo é que há fraqueza e falta de força. Sem a presença do Espírito de Deus para convencer a igreja do pecado, a igreja adventista não tem mais barreiras contra a transgressão. A igreja está na condição laodiceana. A presença de Deus não está no meio dela. Eu quero dizer para você que é muito arriscado e muito perigoso você permanecer em uma igreja que não pode mais contar com a direção e com a presença de Deus. Afinal de contas, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? O que tem a palha com o trigo? Veja quão solene é este texto. Se, porém, os pecados do povo são passados por alto, por aqueles que se acham em posições de responsabilidade, o desagrado de Deus estará sobre eles, e seu povo, como um corpo, será responsável por esses pecados. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas.